Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série sobre a questão de fluxo de caixa para que as pessoas possam compreender e praticar a economia sobre o ponto de vista do dinheiro e no seu campo de vida pessoal. Hoje é o último capítulo sobre esse assunto no que diz respeito as formas de economizar, e agora eu vou direto ao que nos interessa. Vamos lá. Muito bem. Vamos falar sobre dicas para economizar energia elétrica, iniciando, uma vez que a inflação ela vem ganhando expressão em função da dinâmica que nós temos verificado neste governo, fazendo com que o dinheiro cada vez mais fique escasso em função principalmente da perda do poder aquisitivo por conta da inflação, do aumento generalizado dos preços, e com isso o orçamento fica estreito. Então, as dicas aqui são muito mais de consciência para que as pessoas possam fazer uma ginástica do ponto de vista do que fazer com os recursos para que sobre e que, com isso, levem uma vida mais dinâmica e saudável para cada um e suas famílias. Vou começar a falar sobre questão de energia elétrica. Então, aqui nós temos a primeira dica, que é com relação ao aspecto de ordem de luz, né? Vamos economizar luz. Então, sempre que a gente sair de um ambiente, seja de dia, seja de noite, principalmente à noite, apaguemos a luz, porque apagar a luz é sempre um aspecto de ordem econômica. Me lembro muito bem, numa época, há muito tempo atrás, que o Brasil sofreu o chamado apagão por causa das represas de geração de energia elétrica que não tinham água suficiente. Nós tivemos que economizar. Então, uma das coisas mais abrangentes que foram feitas foi a economia de energia, com apagar as luzes e tirar as tomadas dos eletrodomésticos, que isso é uma outra fonte de economia impressionante. Se vocês fizerem esse teste, tenho certeza que vocês vão verificar que a conta de energia elétrica ela cai muito, tá? Eu acredito em torno de 20, 30%. Tá? Somente com essas pequenas mudanças de hábito a gente consegue economizar, ok? Prosseguindo. Como eu disse, então, seguindo aqui, existe entre 18 horas e 21 horas o chamado pico de energia. Então, as fábricas, de maneira geral, o comércio, os serviços, é onde mais se consome energia. E é aqui que a companhia de energia elétrica ganha mais dinheiro, tá? Porque quilowatt-hora nesse horário é muito caro. Não sei se vocês puderam perceber já indo ao supermercado, quando num horário desse, aqueles grandes supermercados, eles desligam a geração de energia elétrica da rua, giram e ligam o gerador. Por quê? Porque é mais barato ter um grupo gerador e fazer a iluminação a um custo financeiro mais barato, tá? Então, evitem de utilizar eletrodomésticos nesse horário, tá? Muito bem, vamos continuar. Conforme eu já disse, então, aperta o conector, a tomada, tire, aperta o botão lá da tomada e desliga, porque é muito importante isso, tá? Eu sempre tenho o hábito, depois de utilizar meus equipamentos de informática, eu desligo tudo da tomada, porque com isso eu sei que eu estou economizando um bom dinheiro, ok? Outro aspecto importante é para aqueles que utilizam chuveiro elétrico, tá? Então, você mantendo o chuveiro na posição de verão,
economiza até 30% do consumo de energia elétrica enquanto toma banho. Além do que, além desse consumo, se você tiver racionalidade também, você vai consumir também menos água, tá? Vocês têm outras dicas em relação à água aí, tá? Continuando. Trocar as lâmpadas antigas, aquelas chamadas incandescentes, por lâmpadas LED, a economia também é significativa, tá? Além do que as lâmpadas LED, elas iluminam bem melhor. Outro aspecto de ordem doméstica são os eletrodomésticos que já têm um certo tempo, né? Então, muitas vezes, as geladeiras, principalmente os freezers, têm as borrachas gastas e com isso há um escape vamos dizer assim, do ar frio para fora. Isso faz com que o compressor e a máquina em si trabalhe muito mais, gerando mais o gasto de energia elétrica. Então, basta trocar a vedação da geladeira e isso simplesmente se reflete na conta de luz a menor, ok? Então, dá uma examinada aí e verifique, se for necessário, troque. Vocês vão perceber a economia quando vier o valor da conta de luz. Agora eu vou falar de água um pouquinho, tá? A água é importante também, porque cada vez mais, dentro dessa dinâmica que os caras querem implementar para o mundo, a água vai passar a ter um valor extremamente grande no seu consumo e nós vamos ter que gastar dinheiro mais com a água. Bom, o primeiro é com relação a escovar os dentes. Então, a partir do momento que você pega a escova e coloca a pasta, basta passar uma água e desligar, fechar a torneira. A gente tem esse costume de falar desligar, mas é fechar, não é tomada, é a torneira. Então, fechando a torneira, a gente tem essa economia de água significativa, tá? Depois que escovar bem os dentes, novamente abre a torneira e enxágue a boca, tá? É isso. Outro aspecto importante é a quantidade de roupa que vai na máquina de lavar. Então, a máquina de lavar, o ideal é fazer com que ela trabalhe sempre na sua capacidade máxima, porque ela foi projetada para isso. Então, se você trabalha com pouca roupa, você vai gastar praticamente a mesma energia elétrica de que utilizando a capacidade máxima dela para lavar a roupa. Ok? Então, use a máquina sempre com sua capacidade máxima. Tá? Diminuição do tempo de banho, isso é crucial, porque quanto menos você utilizar um chuveiro elétrico, menos energia elétrica você vai utilizar. O chuveiro elétrico é um dos que mais consome energia na conta de luz, tá? Então, fazendo essa mudança, essa dinâmica, se lava, se enxágua, bota sabonete, shampoo, o que seja, depois liga o chuveiro novamente. Terminou de tirar o sabão e o shampoo, desliga e se seca, tá? Essa é uma mudança de hábito muito salutar, do ponto de vista financeiro. Outro aspecto interessante também, que é você pegar todas as louças depois que você tomou café, ou almoçou, ou jantou, tudo lavar de uma única vez. Isso daí, então, economiza muita água. Então, você joga a água na louça, depois joga aí o detergente, mas com a água, com a torneira fechada. Uma vez que você passou e ensaboou tudo, você vai, abre novamente a torneira e você vai enxaguando toda a louça de uma única vez. Isso é uma baita economia de água, ok? Verificação e correção de vazamentos. Isso existe muito, tá?
Então, um vazamento provoca uma saída de água indesejada e isso reflete na conta da água, tá? Isso aí é importante que se veja, então, se existe vazamento de água nos condutos de água da residência, ok? Agora vamos falar de economia nas compras de supermercado. Sempre que a gente for ao super, é importante a gente poder fazer uma lista. E essa lista deve ser preenchida olhando o que nós temos de alimentos ou artigos de limpeza, que seja que se compre no supermercado, e comprar, vamos dizer assim, comprar exatamente aquilo que a gente se dispõe a comprar, o que está faltando dentro de casa, tá? Isso evita levar a algo que não é necessário. A gente tem esse hábito. Então, se a gente tiver disciplina, a gente consegue, ok? Então, faça a lista. Você vai ver como é que é interessante. Aproveitar as promoções também é uma coisa muito importante, porque economiza dinheiro, tá? Isso daí, sempre as redes de supermercados estão fazendo ofertas. Então, todo dia tem uma oferta em determinado tipo de produto. Então, é só ficar atento às promoções e, quando for ao supermercado, aproveitar elas para economia no bolso. Outro aspecto é o calendário agrícola, tá? Então, tem épocas do ano que determinados alimentos custam muito mais caro do que em outros anos. Então, basta observar esse calendário agrícola, né? E você comprar legumes e frutas da estação. Com isso, você vai também estar fazendo economia do orçamento, ok? Agora um pouquinho sobre o uso de gás, tá? Para as residências. Então, vamos dizer assim que a chama do gás ela sempre tem que estar azul. Se elas estiverem numa cor diferente, é porque está havendo consumo excessivo de gás. Então, limpar os dutos, deixar sempre o fogão em ordem, é muito importante do ponto de vista da economia do consumo do gás. Outro aspecto importante é quando você for utilizar o forno, a gente tem que colocar o alimento e fechar a porta do forno, porque se ele ficar aberto, todo aquele consumo a mais de gás na forma de calor vai sair. E aí vai ficar gastando e gastando mais, tá? Para poder fazer com que o alimento seja cozinhado ou que seja no forno, ok? Então, sempre a porta do forno tem que estar fechada. Outro aspecto do ponto de vista da economia é que os alimentos, de maneira geral, quando eles são cortados em forma pequenininha, eles aceleram o cozimento. Isso gera economia no uso de gás de cozinha, ok? Então, essa é uma dica bacana. Então, eu peço, por favor, que vocês apliquem essas dicas, tá? Para que vocês possam mudando os hábitos, volto a insistir, vocês tenham uma condição melhor do uso do dinheiro na sua vida do ponto de vista pessoal, o orçamento doméstico, ok? Curtam esse vídeo, inscrevam-se, curtem e compartilhem. professorjuliantobar@gmail.com é meu e-mail e meu número lá no YouTube é @juliantobar9725. Espero que vocês tenham gostado e agora vou me despedindo de vocês. Um próximo assunto será abordado dentro em breve. Um grande abraço a todos e tudo de bom. Fui!